Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Cara, que sufoco, hein? Verdão ficou atrás do placar o tempo todo ali contra o Inter Miami. No segundo tempo, né, conseguiu, através das mudanças que o Abel Ferreira fez, conseguiu chegar ao empate com gols de Paulinho e Maurício e se classificou em primeiro lugar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos acompanhar aqui um trecho aqui do pessoal do TNT falando desse pós-jogo do Verdão, né, cara? E também vamos acompanhar um trechinho ali do All Sport falando também dessa classificação do Palmeiras aí para as oitavas, beleza? Lembrando que os créditos vão estar na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, que isso vai fortalecer muito o canal, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vai ter duelo brasileiro nas oitavas de final desse Mundial. No sábado, Botafogo e Palmeiras se enfrentam. Se vai ter um duelo brasileiro nas oitavas de final, também já é certeza que teremos um brasileiro nas quartas de final. Como o Palmeiras conseguiu essa classificação em primeiro lugar, aí a gente vai debater muito aqui se foi merecido, se não foi, como é que foi o jogo que o Palmeiras conseguiu essa classificação. O Palmeiras tinha hoje a possibilidade de classificar em primeiro, em segundo e de, inclusive, ser eliminado. E vou dizer pra vocês, pelo que jogou hoje, deu uma corrida de riscos que não precisava. Certo, Mauro Beto? Não deu pra ficar tranquilo nessa noite, não. Boa noite. Boa noite. Desde a primeira noite, em 26 de agosto de 1914, não dá para ficar tranquilo. O palmeirense é uma característica própria. E hoje não foi uma grande atuação, foi a pior partida do Palmeiras. Ok, enfrentou o segundo colocado do grupo, que era o primeiro do grupo até 42, 43 do segundo tempo, na sua cidade, no Hard Rock Stadium, mas o fato é que o Palmeiras foi desorganizado defensivamente, até começou bem, estava melhor, teve uma chance com o Gomes e todas as bolas levantadas eram para a equipe do Palmeiras, quando numa infelicidade do próprio Gomes, o Murilo sentiu na corrida, o Allende fez 1-0 para a equipe do Miami, do Inter Miami, e o Palmeiras se perdeu, se desorganizou ainda mais, pouco criou no primeiro tempo. Veio a segunda etapa, já com a mexida usual, o Veiga que não estava bem, entrou o Maurício, que também demorou para pegar no breu, o Palmeiras chegou uma e outra vez até tomar um golaço do Luizito Soares, passou como quis pelo Evangelista, passou como quis pelo Fux, e ali o Palmeiras passou um desespero maior, porque se o Porto fizesse o gol da virada, acabou uns 8-8 lá o jogo, não sei quanto acabou. 4-4 ainda está acabando. Ainda está acabando. Porto e Awai. Ou seja, na bola rolando, tem mais chance de 3 gols para cada lado. Exato. Enfim. Mas o fato é que o Palmeiras flertou mesmo, não só com o segundo lugar, ou seja, ter que pegar o PSG no domingo, mas com o risco de eliminação. Aí o Abel foi mexendo na equipe, o Palmeiras não fazia um bom jogo, pouco criava, até que o Alan achou um belo lance para o Paulinho, dividir com o zagueiro, dá para até discutir se o gol foi mesmo do Paulinho aos 35, mas aí o Palmeiras, naquele modo, Abel foi buscar um empate com o Maurício, belo tiro de pé direito, que nem é o pé bom, como não foi nada boa a atuação do Palmeiras, mas animicamente é uma outra coisa, o Palmeiras é o time, se não dá quase virada, certamente o Palmeiras é o time do amor e de um sofrimento interessante. Para pegar a rivalidade paulistana, o corintiano adora falar que ele é um maloqueiro sofredor, graças a Deus. Isso. O Palmeiras não adora ser sofredor, não admite que é sofredor, mas sofre por um grande jogo de Copa, para não falar o que o Bruno Formiga, se estivesse no meu lugar, teria falado. Ô, Bruno Formiga, o torcedor do Palmeiras vai dizer é o time da virada, é o time do amor, hoje não da virada, mas da quase virada, como diz o Mauro Beto. O rival vai dizer, é o pacto. O pacto segue vivo. De fato, tá aí, assim, pode jogar bem ou jogar mal, mas os caras não desistem nunca, Formiga. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. É isso, quando a gente fala do pacto, não é julgando uma boa atuação, nem dando o mérito aonde pouco tempo, porque o jogo do Palmeiras foi muito ruim, quase todos os conceitos daquilo que o Abel acredita em futebol, né? O espaço que o meio-campo do Inter Miami teve, que o Inter como um todo teve, zero pressão em cima do portador da bola, o Busquets no primeiro tempo tocando nela quase 60 vezes, tipo, ele e o Redondo sem nenhum incômodo no meio-campo. Então, assim, nada funcionou, mas quando a gente fala do pacto e brinca, né, com o Real Madrid, com o Palmeiras e com outros, é o pacto em ganhar jogos que ele é péssimo em alguns momentos, em que, pela lógica, em qualquer outro esporte, o time seria derrotado, mas o espírito, e sei lá mais o quê, consegue fazer o time achar resultado onde não tem brecha, assim, porque o jogo do Palmeiras foi muito ruim.
E uma das grandes surpresas dessa Copa do Mundo de Clubes, para mim, é esse desempenho do Inter Miami na primeira fase. Assim. Eu não projetava nem classificação. Desculpa, só interromper. A minha classificação era exatamente essa. Palmeiras em primeiro, Inter de Miami em segundo. Mas eu esperava o nível de futebol do Inter de Miami. Você achava que o Inter Miami passava e o Porto ficava no caminho? Tá no nosso de placa. Mas assim, eu imaginava o Palmeiras jogando mais do que jogou. Tá? E Inter Miami jogando bem menos do que jogou. Hoje é um jogo preocupante, assim, pela falta de conexão de tudo aquilo que o Abel tem como prioridade, né? Muito, muito pouco para se criar e muito susto, né? Podia ter tomado 3-0 em algum momento do jogo. Quando estava 2-1, podia ter tomado 3-1. Aí acha o 2-2 num jogo muito ruim, porque assim, tem jogos que o Palmeiras martela, busca empates, claramente sendo melhor que o adversário. Não é o caso de hoje, né? Em algum momento o Palmeiras teve até mais volume, era de se esperar. Fisicamente é um time superior, taticamente é um time superior, tecnicamente, distribuindo todas as posições, também é um time melhor. O Inter Miami, para mim, de novo, é uma grande surpresa, porque a gente fez jogos do Inter Miami aqui, a gente transmite a MLS, o time é muito exposto. A gente viu o que aconteceu na Conca Champions, assim, tomando um vareio na semifinal para um time que é 1 milhão de vezes pior do que o Palmeiras. Então, assim, o time se acertou de alguma maneira. Sabe-se lá como que o Mascherano também não é a primeira linha de treinador. Eu acho que hoje diz muito sobre, claro, ter o Messi e o Suárez é uma parada louca, mas eu acho que hoje depõe muito contra o Palmeiras. É bem preocupante pro mata-mata enfrentar o Botafogo com o nível de jogo que fez hoje. E aí, Jorge, a gente falava mais cedo aqui depois do jogo do Botafogo, da classificação, lá do Botafogo em segundo, né, a derrota que aconteceu no finalzinho, eu e o Formiga, a gente estava querendo um Palmeiras e PSG. Você estava querendo um Palmeiras e Botafogo. Sim. Pois vem aí, Jorge. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vem aí, acho que será um baita jogo. Acho que Palmeiras e Paris Saint-Germain tinha tudo para repetir algumas dinâmicas que vimos em Paris Saint-Germain e Botafogo. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogo mais aberto, com um roteiro de rivalidade recente, com algumas contas a acertar, principalmente, né, pelo lado do Palmeiras, com tudo que aconteceu em 2024. Agora, a gente tem visto debates muito acalorados sobre a presença brasileira nesse Mundial, se existe distância para o europeu, se não existe, se a gente superdimensionou isso, se a gente é vira-lata, isso, aquilo, enfim. Eu acho que com 2 rodadas as pessoas foram tirando muitas conclusões no calor, na emoção, e a gente até entende, é torcedor, mas veja, né, o Palmeiras não conseguiu ganhar de um time da Major League Soccer, né? O Botafogo quase tomou empate de um time da Major League Soccer. Então, ou seja, veja a Major League Soccer aos domingos à noite. Nem somos, e aí é o famoso torcedores calma, nem somos do nível da Major League Soccer, a nossa realidade não é passar sufoco para times da MLS, mas também não somos do nível da Champions League, pô. Inclusive eu ouvi... Se a gente fizer um levantamento do Mundial de 2005 para cá, a gente mais tropeçou contra ligas piores do que venceu europeus. Nesse período, a gente ganhou o São Paulo, o Inter, o Corinthians, agora o Botafogo. Pega os que não chegaram na final. E o Flamengo, 5. A gente ganhou 5 jogos de europeus desde que o Mundial passou a permitir mais surpresas. E caímos para vários não europeus. Inter do Mazembe, o Atlético Mineiro do Raja Casablanca, o Flamengo do Al Hilal, o Palmeiras. Sim. Agora, Botafogo com o Pachuca. Em termos de tropeço, foram mais tropeços contra ligas piores do que vitórias contra europeus. E aí também não adianta achar que a gente é a Premier League e não querer ouvir que, você quase tropeçar contra o Seattle e hoje ir buscar um empate insano, quase nos acréscimos, com um time que é claramente pior. Claramente pior. No contexto específico do Palmeiras, Tainá, e aí nessa comparação com os demais, o que é muito preocupante, pensando no Botafogo e numa sequência de Mundial, caso o Palmeiras consiga avançar no sábado, é que se você pegar os momentos de dificuldade ou jogos com momentos ruins dos brasileiros até aqui, a gente citou o Botafogo contra o Seattle, o Botafogo hoje dos 30 do primeiro tempo em diante foi mal, o Flamengo voltou contra o Esperance fazendo um segundo tempo ali muito oscilante, mas quem fez o pior jogo de brasileiro até agora, do primeiro ao último minuto, foi o Palmeiras hoje contra o Inter Miami. Acho que é a nossa pior atuação no Mundial até o momento. E o Palmeiras tinha sido protagonista de uma das melhores, né? Contra o Porto na primeira rodada. Mas ao mesmo tempo, pelo que não está o Porto, aí você em retrospectiva
positivo é falar, bom, jogou muito bem contra o Porto, mas olha o Porto que jogou aqui também. Também. Tava E acho brincando. que mais essa o análise. segundo tempo do que o jogo inteiro contra o Porto, inclusive. Sim, foi Não melhor. acho que Porto, foi o tal, enfim. jogo É porque o inteiro. primeiro tempo tem aquela bola do Estevão, que veio do corta-luz, e Isso. aquelas 3 chances em uma. É, acabou. Foi mais Aí ou o menos segundo isso, tempo, né? sim, acho que tinha uma Contra o Al-Ahly pressãozinha. jogou bem e tal, mas assim, ainda acho que o desempenho do Palmeiras foi abaixo do esperado nessa fase de Mas grupos. então, se a gente fizer um balanço dos brasileiros, até aqui, o Palmeiras é o mais decepcionante ruim, né? Porque Não, o que time não é perdeu. líder do grupo e tal. Líder Não, do mas grupo, é o não que- perdeu. Mas A minha expectativa de futebol... o de Palmeiras futebol jogou- apresentado. O Palmeiras jogou menos do que eu esperava, o Fluminense jogou bem mais do que eu esperava, Sim. o Botafogo contra o PSG não precisa nem dizer, mas mais contra o PSG, hoje contra o Atlético de Madrid, normal. O Botafogo decepcionou contra o Seattle Sounders, tá? E o Flamengo muito acima da expectativa. Eu acho que o Embora Botafogo... esperasse coisas boas do Flamengo. Ainda falta o terceiro jogo do Flamengo amanhã, que é para cumprir tabela, e o terceiro jogo do Fluminense. Eu acho que o Botafogo conseguiu o resultado mais incrível, Sem dúvida. mas o Flamengo foi o que teve a melhor vitória, a vitória mais convincente dos Melhor brasileiros atuação. até aqui, que foi aquela Disparado. contra o Chelsea. Também acho. Uma atuação muito segura, muito forte do primeiro ao soberana, último. né? Contra um É, time muito bom. Cara, o que hoje o Abel fez algumas alterações, né? O torcedor do Palmeiras na rede social, quando saiu a escalação, muita gente na bronca achando injustificável o Veiga ser titular. Maurício pedindo passagem. O Maurício ainda. pedindo passagem de novo, entrando bem e decidindo. Ele faz a troca do Giai, que também tinha feito um jogo horroroso, pelo Marcos Rocha, aí acho que tem um ganho. O Giai sofreu defensivamente nos 2 primeiros E jogos. aí você tem a aposta do Lucas Evangelista, quando não se imaginava que seria o Lucas e sim o Aníbal, e ele faz um jogo muito ruim, né? Assim, muito ruim. E acho que o gol do Soares escancara um pouco isso, a falta de pressão, não do Lucas só, mas do sistema inteiro. Assim, não dá. É um dos maiores volantes que eu vi jogar, mas o Busquets, no final de carreira, já idoso quase, ele tocar na bola 60 Respeito. vezes sem Não ser seja incomodado. barbaridade. Ele não foi incomodado no primeiro tempo. O segundo até que... E depois o Redondo também saiu sentindo lesão, e aí o meio-campo do Inter se acabou, né? Mas, cara, um jogador como o Busquets, que joga na intensidade, na rotação lá embaixo, o Inter Miami joga na rotação lá embaixo e jogou o jogo no tempo que ele quis, porque o Palmeiras não incomodou, e assim, no ritmo meio, mal comparando, meio Argentina, né? Não joga com pontas, vai murrinhando o jogo, fica, e a gente uma hora na redação falando, o Palmeiras não vai subir, marcar, vai incomodar nada, eles vão ficar aí, pô, 50 isso Acho minutos. que já estava 1-0 pro Inter Já, Miami, Sim, né? já Só. tá 1-0. Isso que foi curioso, né? Eu não consegui entender o que o Palmeiras pretendia com o primeiro tempo que Qual ele era a estava estratégia? fazendo. O plano era qual? Porque era segurar o empate, Talvez sair em contra-ataque. Quem Tentar- toma um contra-ataque é o Palmeiras. tentar marcar um pouquinho mais atrás para sair em contra-ataque, mas o Palmeiras não conseguiu executar nada bem no primeiro tempo. Palmeiras de uma transição defensiva lenta, desorganizada e um repertório ofensivo pobre. Em vários momentos do jogo, ou era o Palmeiras lançando bola, tentando cruzamento, ou era o Palmeiras tentando o modo Estevão, ativar o modo Estevão. Claro, é um cara talentosíssimo que pode te oferecer alguma coisa, mas chama atenção em muitos momentos a falta de ideia. E aí você vai falar de algumas questões individuais, mas eu acho que tem individualidades que acabam não aparecendo porque o time não é coordenado como deveria ser para atacar, pelo menos hoje não foi. A produção abriu enquete até para todo mundo votar e participar. O que foi a primeira fase do Palmeiras, né? Como é que a galera enxergou? Ótima, boa, apenas ok ou ruim? Apenas ok tem quase 50% dos votos. E era tratado como o grupo mais acessível, né? Eu achava mais equilibrado, não tinha nenhum grande time, mas também não tinha nenhuma baba, né, do grupo do Palmeiras. Eu acho que ele foi, até o final, esse grupo é Maluco. acessível. Assim, era o meu palpite era exatamente esse. Palmeiras e Inter de Miami, mas assim, mas não esperava um futebol tão frágil. Eu não vou dizer pobre, porque até não gosto de usar o termo, mas abaixo do esperado do time do Abel. Mas você entendeu? Você tem alguma resposta para dar pro Jorge? Qual era a estratégia que Não, hoje, que o time tinha? Hoje parecia que Tô o curioso Abel pra tinha saber do sido Abel. abduzido como no primeiro filme do Space Jam. Ele e o time do Palmeiras. Assim, depois do gol, o time murchou do primeiro gol do Inter Miami, o time murchou e ficou vendo. Eu falei, gente, é aquilo. Chegou a ter um momento, né, nesse bloco mais defensivo,
que era uma linha de 6, o Estevão fechando pelo lado direito, e o Messi ali tabelando com o Stari, com o goleiro, o Messi indo buscar a bola ali atrás. Era um momento, aí posso dizer mesmo, meio desesperador, assim, não vai acontecer nada mais nesse jogo pro Palmeiras. E assim, o pacto, para quem não é palmeirense, o time da virada, o time do amor, mas olha, haja amor de virada. Eu comecei a rir quando o Palmeiras empatou. Eu falei, não é possível o Palmeiras ter empatado esse jogo. Deixa eu ir para os Estados Unidos, porque o Rodrigo Fragoso acompanhou tudo de lá e traz pra gente o olhar de quem tá perto de tudo que tá acontecendo. Fala aí, Fragoso. Amigos do Prorrogação, um jogo dramático. O Palmeiras conseguiu garantir a liderança do grupo e classificar diante do Inter Miami. Saiu atrás, é verdade, 2 gols de diferença, mas no segundo tempo, com as mudanças que o técnico Abel Ferreira promoveu, foi buscar o resultado nos momentos finais. O time que no primeiro tempo viu a torcida do Inter Miami, inclusive, em alguns momentos soltaram um grito de olé, foi bastante envolvido, enquanto na segunda etapa, com as mudanças, começou a crescer, o torcedor também começou a crescer, e a partir do momento em que Alan fez Paulinho ficar na cara do gol e colocar a bola na rede, o time passou a pressionar ainda mais, ganhou confiança e pertinho do apito final, Maurício empatou para garantir a liderança. Nos momentos finais do jogo, o Palmeiras estava caminhando para enfrentar o Paris Saint-Germain e agora vai duelar contra o Botafogo com esse gol nos minutos finais do Maurício, mais uma mexida do técnico Abel Ferreira, garantindo que a equipe siga invicta, mas sem vencer o Inter Miami. O empate era suficiente para garantir a liderança do grupo e assim foi. Agora é hora de conversar com os jogadores na zona mista e também ouvir o que o técnico Abel Ferreira tem a dizer ali na entrevista coletiva. Já já eu tô de volta com tudo isso. Combinado, Fragoso. O Fragoso fica atento por lá, então. Óbvio, assim, que pintarem alguns jogadores por lá, a gente vai trazendo para vocês aqui no nosso Prorrogação. Acho que é bem importante a gente ouvir hoje esses caras para entender um pouquinho, assim, se teve alguma questão física, de maior cansaço, qual era a estratégia, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Só trazer pra galera que Luizito Soares foi eleito o melhor em campo, tá? O superior. Com justiça, né? Nossa Senhora. O gol que ele faz hoje é... Não, O golaço, né, gordito. cara? A assistência de peito pro primeiro gol é fantástica. Ele dá um passe de primeira que ele bota, acho que o mesmo cara na cara do O gol. Allende também, que o Everton fecha E o bem, gol né? é absurdo, pô. Ele sem joelho, com mobilidade muito limitada, ele dá um come em 2 caras no meio, no terceiro, e faz uma finalização absurda. É uma loucura que ele tá sem joelho. Já faz umas 4, 5 temporadas. Ele tava aqui chegou no Grêmio, ele tava No sem Brasil joelho. ele tava sem Em joelho. 2023, ele tem quase 30 participações para gol do brasileiro, sem joelho, com E 36 sem anos de joelhos, idade. sem jogar em gramados artificiais, pelo acordo que Isso, teve, cara, e isso. fez o que fez e ainda continua fazendo, né? Ele é impressionante, o Luiz Soares. Ele Ainda. levou o Grêmio ao vice-campeonato. Nós Ele, sempre- verdade. Ele E sem levou. jogar os jogos muito decisivos. Né? É, coisa impressionante o que consegue poder fazer jogar. esse cidadão. Produção, o que você estava me dizendo no ponto? Que queria colocar uma imagem na tela? Bota. Aí. A galera tava com o secador voando. Aí daqui a pouco... Olha, são imagens da nossa redação, inclusive. Tinha gente segurando esse secador, Mauro Nossa Beto? Senhora! Até a Marcela, não, a Marcela não. Mas o Não, resto- Marcelinha estava em casa. Não, Aliás, a exato. família de Marcelinha É, exatamente, palmeirense. ao contrário, né? É, Secando tipo o Harry Potter, né? Fica lá um exato, contra o outro lá. exato. Mas vou Feitiço te contra falar, feitiço. quem fica acordado para secar o Palmeiras tá de parabéns, porque ultimamente não Nos últimos- chega a estar adiantando Olha, secar. esses 5 anos. Né? Daí posso falar como torcedor. Até falando sério, a minha sensação, quando eu vi o gol do Maurício, eu comecei a rir, não de alegria. Eu falei, pô, não é possível. E fico imaginando se eu não fosse palmeirense, quanto esse time me irritaria. É o que muitas vezes... O trabalho do Abel já teve momentos difíceis, né? 2021, aquela eliminação para o CRB, aquela sequência, né, de resultados ruins. 2023, acho que muito pela estratégia ruim que o Abel adotou dos 2 jogos, o time ficou fora da final da Libertadores, caindo pro Boca. 2024, em agosto, já tinha caído das 2 Copas e não ganhou o Brasileiro. Mas o que manteve o Palmeiras Agora perde vivo pro algumas Corinthians, vezes, agora né? perde o campeonato estadual e tal, mas o que fez às vezes o Palmeiras em momentos difíceis do Abel, acho que 2024 é um ano muito ruim, acho que é o pior ano do trabalho do Abel e ainda assim o time chega matematicamente vivo na última rodada. Sim. E Isso que é muito pior. por esse espírito competitivo aí. Impressionante. Quando o Palmeiras joga bem ou joga mal, tem uma coisa que está sempre presente. O espírito de competição que esse time tem. Um time que não desiste, um time que não se entrega. Mas, assim, eu, num geral, eu acho que é um time que, de fato, não desiste, não se entrega.
Mas hoje não tava dando mostra de nada, né? Não tava. Fez uma Não é que partida tava, ruim tipo, mesmo. mordendo, é que tava... Não. Não tava. Não tava criando, não tava naquele Loucura. abafa, tava assim, falando sério, tava entregue. De boa, o texto que vai ser daqui a pouquinho no Estadão, eu tive que refazer, porque tava o texto inteiro, meio choroso, lacrimoso, tem que pegar o PSG, o time não tá legal, eu tive que reescrever inteiro, porque eu falei, não é possível que esse time tenha empatado de novo e acabe em Mas primeiro você lugar. vê como o elenco agora é muito bom, né? Ele bota 2 caras que... Pô, claro. 3, na real, Paulinho. né? Porque o Paulinho entra bem, o Maurício entra bem e o Alan entra muito bem. E o Vitor Roque teve outro jogador É. que foi brilhante e tal, mas, de novo, é um elenco muito. O que se pode e se deve cobrar o Abel é o seguinte: é o melhor elenco que ele já teve no Palmeiras desde que chegou em novembro de 20, né? Claro, vai perder o Estevão e tal, mas ainda assim um elenco extremamente competitivo. Era para ter jogado mais nessa fase. Essa parada do espírito do pacto, que a gente brinca e tal, eu acho que é isso aí também. Aparece quando joga, às vezes joga bem, martela, vai lá, consegue. E quando joga mal, fica ainda mais evidente. E aí, assim, a gente também não vai ficar romanceando uma atuação que é muito ruim. Você tem mais posse, até tem mais finalização, mas o controle das ações... O Messi passeou o campo do jeito que quis, o Busquets do jeito que quis, o Redondo a mesma coisa, o Suárez também teve um espaço danado, mas quando se repete tantas vezes você ir buscar resultado adverso e tudo, é porque assim, é um padrão do time, a parada de, cara, assim, o jogo é ruim, mas a gente vai acreditar e vai batalhar e vai encher o saco do adversário. Não tem também um momento de paz, né, que a bola não passasse pela área do Inter Miami, mesmo aos tranques e barrancos, toda hora tava ali, né? Mas o Paulinho falou na saída do campo, é o seguinte: feliz com a classificação, jogo extremamente difícil, pegamos jogadores que são mundialmente conhecidos. Suárez, Jordi Alba, Messi, nem se fala. Tivemos uma surpresa, o time deles ficou muito com a bola, até pela característica dos jogadores. Mas por culpa do Palmeiras também. Sim. Não marcou Foi falado algo. aqui. Eu acho que ter o As primeiro poucas tempo vezes do que jeito que subiu, teve. ganhou. Também. Algumas das poucas chances do Palmeiras no primeiro tempo foram de bolas recuperadas ali numa saída errada do Inter Miami. Cara, fisicamente o Palmeiras impõe muito mais do que o Inter Miami. Opa. E não conseguiu ir para esse choque em momento nenhum. O meu ponto eu sinceramente achei que no segundo tempo o Palmeiras ia voltar bem diferente. Não digo de peça de jogadores, não, mas de comportamento, de... Ele tava um pouquinho melhor, o que não significava nada, quando toma o segundo Fazer gol. nada, vai. E aí ele dá uma murchada geral e tal, e vai buscar um empate, sei lá de que jeito. porque eu achei que deu muito espaço pra esse... Opa. pra Eu esse acho que jogo pela também. diferença do adversário, eu vendo as reações aqui tem muito torcedor do Palmeiras que bate no peito e fala, isso aqui é Palmeiras, é ganhar de qualquer jeito, não sei o quê, e pontuar, e é o que interessa. A diferença, eu acho, tem um abismo de Inter Miami para Palmeiras. Também acho. Em alguns aspectos. E aí eu acho que o torcedor, neste empate, não vai passar muito pano, não. Não, assim, Até porque já tinha discordado da escalação inicial. Né? Aí o Palmeiras discorda da escalação inicial da segunda academia, é próprio do palmeirense. Mas assim, eu estava colocando com vocês, tem um grupo de jornalistas meio conhecido palmeirense, que evidentemente não vou dizer quem são, mas o palpite mais feliz para naquele momento, quando estava 2-0 para o Inter Miami, é que Palmeiras e PSG ia ser 7-0. E assim, Pro PSG. Pro PSG, e meu filho vai ser 9-0. Aí vai lá e empata, aí escapa do PSG, graças a Deus. E aí fica essas coisas do futebol, né? E desse time do Abel. Essa aqui foi a escalação inicial, tá? O Formiga falou, por exemplo, antes do Gia, e de fato não estava fazendo uma Copa do Mundo Horrível. boa, né? Aí o resto da zaga ali seguiu igual. Aí teve uma perda por lesão no meio-campo do Aníbal, e aí veio o Lucas Evangelista, até achei que havia o um time mais Emiliano. Acho que todo Faceirinha, mundo estava né? esperando Todo o Emiliano mundo, né? Martínez. Também. Veio o Lucas Evangelista. E prendeu aí um o pouco o Flaco Rios. no lugar do... Ok, do pelo que o Flaco Vitor tá Roque. jogando. Mas E um jogo de bola cruzada também a normal. proposta do jogo, em algum momento, que era deixar o Inter com a bola e sair, valia mais ter o Vitor Roque para transição Mas do ao que o mesmo Flaco. tempo, Foi para exatamente levantar o as que eu bolas na área, e é uma deficiência do Inter Miami, cruzamento, o Palmeiras ganhou todas as bolas cruzadas. Até as Mas na E olha bola que o Palmeiras- parada. Não, mesmo na bola rolando. É que o Palmeiras Na bola errou rolando muito mal cruzamento. teve. Porque errou muito cruzamento. Ei, mas no Aí escanteio é foi que é o sacanagem, Piqueires, velho. Aí é O que é Palmeiras que é gol muito cabeceou bom. todas as bolas Todas no as bolas escanteio. cruzadas. Esse é um número que me chama muito a atenção. Toda vez que eu falo do Palmeiras no ano, faço vídeo e tal, eu vou olhar para a estatística de cruzamento, é o Palmeiras cruzando mais de 30 bolas por jogo. E aí eu fico me perguntando, isso tá funcionando? Você tem o Flaco Lopes na área, que é o cabeceador. Gomes e Murilo na bola parada. Foram 33 cruzamentos do Palmeiras hoje de novo no jogo. Mas e hoje, pensando no que Botafogo e Palmeiras jogaram até aqui, Danilo? Quem leva vantagem?
Bom, o impacto que tem essa atuação horrível do Palmeiras, ela é muito definitivo, né? Se a gente for olhar, o Botafogo ele fez 2-0 contra o Seattle e tentou segurar o jogo, acabou tomando uma pressão que a gente não esperava. Eu, na época, até falei, pô, tá tomando uma pressão no time da MLS que eu não imaginava que fosse acontecer. Mas aí o Palmeiras veio aqui no estádio, fez exatamente a mesma coisa, chegou a sair 2-0, suou para conseguir o empate, então conseguiu ser pior. O Botafogo pegou o provavelmente melhor europeu dessa competição e venceu por 1-0, sem necessariamente ter feito do John o melhor jogador em campo. E hoje, contra o Atlético de Madrid, acho que a estratégia foi claramente passada da forma que desce. Acho até que obviamente queria o 0-0 para passar em primeiro, mas depois, mesmo com a derrota, já sabia que estava garantido ali pelo cronômetro. Então, acho que o Botafogo, em geral, apresentou mais do que o Palmeiras e eu coloco o Botafogo como favorito. É um jogo muito parelho, especialmente por trazer uma rivalidade que tem sido crescente entre os dois, mas pelo que os dois mostraram no Mundial, pelos dois mostraram nesses últimos 20 dias que a gente está aqui nos Estados Unidos, para mim, o Botafogo é favorito para a próxima partida. E aí, Alicia, você concorda? Pelo que a gente tem visto no Mundial, sim. Sim, o Palmeiras não teve uma grande atuação no Mundial ainda. O Palmeiras teve uma atuação boa, né, normal, contra o Porto, no qual o Palmeiras não conseguiu marcar e hoje tomou 4 do Al-Ahly. Então, mesmo esse desempenho bom, ele é um pouco questionável e tem o fator estreia, estava todo mundo nervoso, assim, quase ninguém fez uma grande estreia. Contra o Al-Ahly, o Palmeiras arrumou um gol contra e um gol de contra-ataque, depois a partida ficou paralisada e voltou e não teve mais nada. E hoje o Palmeiras fez uma partida muito ruim, né? Ponto para resiliência, para o ataque, para o Paulinho, para o Maurício, para o Alan, mas como um todo o Palmeiras fez um jogo ruim. O Botafogo fez uma estreia ruim, especialmente o segundo tempo contra o Seattle foi muito abaixo mesmo, tanto que se não é o John salvar uma bola no último lance, o Seattle teria empatado. Hoje, contra o Atlético de Madrid, fez um jogo ruim que podia perder, especialmente de novo no segundo tempo, cai bastante de rendimento, mas já sem precisar do resultado, né, para classificar. Claro que faria diferença ficar em primeiro e segundo, mas para classificar não precisava. Mas fez uma grande partida contra o PSG, uma grande partida. O John fez uma defesa no segundo tempo. Não é que o Botafogo foi massacrado e aí sobreviveu. O Botafogo não deixou o PSG jogar, a ponto de o Luiz Henrique dizer, é o time que melhor nos marcou nesta temporada no mundo inteiro. Então, né, se a gente olhar pelo que já fizeram no Mundial, o Botafogo chega com mais futebol. Mas assim, vou botar um dinheiro, o Danilo vai me emprestar 50 conto e eu vou botar em dinheiro em alguém. Não vou botar, nem o dinheiro do Danilo. Porque, assim, é um jogo... Pode dar 3-0 para um lado, pode dar 1-1, disputa de pênaltis, Deus me livre, mas é um jogo muito, muito difícil de prever, porque é uma disputa, né, entre dois times que se conhecem muito, que criaram uma rivalidade recente e que estão em momentos diferentes no Mundial, né? Acho que o Botafogo ficou um gostinho amargo, porque até os 41 do segundo tempo estava se classificando em primeiro, mas ainda assim sobreviveu ao grupo da morte, batendo o atual campeão europeu. E o Palmeiras, por pouco, não sai em segundo de um grupo que o Inter Miami ia sair em primeiro, né, gente? Então, pelo momento, também acho que o Botafogo chega com algum favoritismo. Cara, o Inter Miami da MLS passar em primeiro seria desesperador, né, gente? Todo respeito à grande MLS, né? Mas, por favor. Agora, tem uma mensagem aqui do John Manioc, PVC, falando aqui, ó, sorte que o Gregory do Botafogo não vai jogar contra o Palmeiras. Pois é, o Gregory recebeu um cartão amarelo 50 minutos no segundo tempo e não vai jogar contra o Botafogo nas oitavas, porque é tipo Copa do Mundo, né? Os amarelos vão se juntando, 2 amarelos, acabou para as oitavas e aí só zera nas quartas. Sorte do Palmeiras. Só zera depois das quartas, né? Zera para semifinais. Se você tomar cartão amarelo nas oitavas, ainda cumpre nas quartas. Se tomar nas quartas, cumpre na semifinal. Só zera só zera das quartas para a semifinal. É capaz de nenhum brasileiro zerar cartão. Vamos ver, o Flamengo tem chance de passar. O Flamengo ainda jogando melhor, na minha opinião. E acho que o Flamengo vai passar pelo provavelmente Benfica.
aqui em Miami. Se for contra o Boca, vai ter o fator torcida, mas acho que o Flamengo passa pelas oitavas, acho. E depois tem Paris Saint-Germain e uma outra história, mas pode passar. O Flamengo tem um grande time. E o Flamengo está jogando futebol de qualidade até aqui. Eu ia falar a questão do Inter Miami. Eu acho que o problema do Palmeiras hoje não era para ficar em segundo, evidentemente. Mas às vezes eu acho que a gente olha para os times, por exemplo, Marrocos não era para eliminar a Espanha na Copa do Mundo. Às vezes tem coisas nas Copas do Mundo que acontecem assim. Estados Unidos na Copa de 94, aqui nos Estados Unidos, eliminar a Colômbia, que chegou favorita do Pelé. Isso acontece. O problema é que o Palmeiras ficou ameaçado de ser eliminado, não de ficar em segundo lugar. O problema é mais sério. Sim, ficar em segundo lugar seria. A gente ia discutir o tamanho do vexame, eu podia chamar de vexame também, tudo bem. Mas o problema não era mais ficar em segundo lugar. O problema é que estava eliminado, estava correndo o risco de ser eliminado. Quando estava 2-0, saísse um gol do Porto, o Palmeiras estava fora. Esse que é o grande drama. E isso é que é o grande símbolo dessa atuação péssima que o Palmeiras teve. A grande dúvida que eu tenho para o jogo de sábado na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo, é quem vai atacar. Porque o Botafogo fez uma partida extraordinária contra o Paris Saint-Germain, não se discute, foi sensacional. O campeão da América ganhou do último campeão da Europa. É quase uma velha Copa Intercontinental, ainda que não seja, porque o campeão da América de 24 ganhou do campeão da Europa de 25. Mas o Botafogo ganhou com 24% de posse de bola. E o Botafogo não vai ter 24% de posse de bola contra o Palmeiras. O Botafogo vai jogar também contra o Palmeiras. Então, é um jogo diferente. Hoje, é impossível sair dessa atuação pífia, ridícula do Palmeiras e dizer que o Botafogo não é favorito. O favorito é o Botafogo. Evidente que sim. Mas o jogo vai ter ingredientes muito diferentes do que teve o Botafogo e Paris Saint-Germain na sua melhor atuação e do que teve o Palmeiras e Inter Miami na sua pior atuação. Vai ser um jogo com outras coisas, outras características. Eu aprendi uma coisa hoje. Você viu, Danilo? O meu amigo italiano, o espanhol, o Javier, que estava atrás de mim, ele perguntou se a gente falava biscoito no Brasil. Eu falei, falamos, biscoito, de comer assim. Ele falou, não. Biscoito é quando você combina o resultado. A marmelada. E eu não sabia que em espanhol é biscoito. Aí ele falou, como é que fala no Brasil? Eu falei, marmelada. Eu falei, marmelada. Aí ele perguntou, o que é marmelada? Eu abri uma foto, mostrei pra ele uma lata de marmelada, ele entendeu? Ele me falou o nome em espanhol, mas eu não lembro. Família, essas foram as notícias aqui do pós-jogo do Verdão. Palmeiras 2, Inter Miami 2. Cara, que sufoco, hein, mano? Que sufoco. O Abel Ferreira escalou o time muito mal. A gente acompanhou aqui o pessoal do TNT Sports e também do All Sport falando sobre esse pós-jogo, onde todo mundo concorda, é unanimidade que o Palmeiras jogou muito mal, cara. Inclusive, são fatos, né? Não tem como contestar os fatos. Palmeiras jogou muito mal. A escalação do Abel Ferreira, ao meu ponto de vista, também foi muito mal. O Abel escalou o time muito mal com o Evangelista ali, cara, pra marcar o Messi. O que o Evangelista passou mal pra marcar o Messi ali no primeiro tempo não tá escrito, cara. Era pra ter entrado com o M. Martínez, que tem muito mais pegada. Enfim... Rafael Veiga também. Rafael Veiga não tem condição de ser titular desse Palmeiras. Paulinho a gente sabe que não tem condição física de jogar 100% um jogo. Mas olha o que ele fez no segundo tempo quando ele entrou, aos 15, 14 do segundo tempo. O que o Paulinho fez aos 14, 15 do segundo tempo quando entrou? Ele mudou totalmente a partida, fez o primeiro gol que deu ali o ânimo pro Palmeiras, né? Deu aquele espírito pro Palmeiras correr atrás. Então, família, o Abel Ferreira tem que rever muito bem essa teimosia dele, essas estratégias dele, porque definitivamente hoje ele errou muito na escalação e o Palmeiras sofreu, pagou o pato pra isso, né? Graças a Deus aí deu tudo certo, o Palmeiras ainda correu atrás do placar, empatou o jogo e conseguiu se classificar em primeiro pra enfrentar o Botafogo nas oitavas de final. Porque se pega o PSG com esse futebolzinho aí, meu amigo, não ia dar pra nós, ia passar mal, ia tomar um vareio. Mas como futebol, né, tem dessas aí, o Palmeiras conseguiu se classificar. Tá em primeiro no grupo A, vai pegar o Botafogo. Vai pegar o Botafogo aí nas oitavas, no sabadão. E é isso, família. A gente vai trazer aí toda a cobertura do Verdão aí até o sábado. Então se inscreva aqui, deixe seu like, ativa o sininho para receber todas as informações do Verdão que a gente vai comer.
que a gente vai acompanhar toda essa preparação do Palmeiras para enfrentar um Botafogo aí, beleza? Um clássico aí brasileiro, uma rivalidade recente aí que se criou, né, cara? E é isso, vamos pra cima. Se o Palmeiras botar o que tem de melhor e jogar pra cima, sem se acovardar, o Palmeiras tem chance de passar das oitavas sim. Mas se jogar esse futebolzinho pífio aí, a gente vai ficar pelas oitavas, beleza? Então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Avante palestra, com muito sufoco, muito sofrimento. Deu nós aí em primeiro lugar do grupo A. E é isso, bora pras oitavas. Vamos que vamos, os porcos é louco. É nóis.